E no nosso vídeo de hoje temos o prazer de receber o Dr. Fernando Ticon. Ele é cirurgião plástico e conversa com a gente a respeito da redução das mamas. Redução das mamas. Conversamos hoje com o Dr. Fernando Ticon. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Prazer é meu, Sheila. Um grande prazer. Primeiramente, Doutor, agradeço a vocês obrigada, pela presença e pela oportunidade. A gente aqui sempre agradece, né, a presença de profissionais competentes nos ajudando e nos orientando. E mamas grandes, né? Redução das mamas, então subentende-se mamas grandes geram alguns transtornos, né, doutor? Tá, Sheila, quando a gente fala em cirurgia das mamas, tá? Hoje, a cirurgia da mama é o maior desafio hoje do cirurgião plástico, tá? Se não for o maior, é um dos maiores. Então, quando a gente fala em redução de mama, na verdade, a gente tem dois caminhos, tá? A redução das mamas é reparadora e a redução das mamas estética. Sim. Tá? Então, não necessariamente as mamas têm que estar enormes. Mas, às vezes, está um pouco grande ou um pouco pitosada. O que é pitosada? Um pouco caída. Né? Com excesso de pele. A gente já pode intervir para tentar melhorar o aspecto da mama. Falando das mamas grandes, que resolvem os problemas também de postura, de peso, essas seriam as mais difíceis, as cirurgias mais difíceis, doutor, porque são mamas maiores? Quando a gente fala de mamas grandes, tá? A dificuldade não vai só do tamanho da mama. A gente tem que pensar também nas diferenças das mulheres, do tipo de mama, do tipo de pele, do tipo de cicatrização, da cor da pele. Tá? Ah, também faz diferença. Faz diferença. Quando a gente pensa em mamas grandes, a mama ela é composta de dois tecidos. Tá? Então você tem uma parte que é gordurosa e uma parte que é glandular. Então a dificuldade em cada uma também vem daí. As mamas que têm muita glândula, ela é uma mama mais dura, é uma mama mais difícil de reduzir. E pode reduzir? Porque mexer nas glândulas, como é isso? Pode reduzir. Ela é mais difícil, porque a irrigação, ela se torna mais complicada, a gente manter a irrigação. Mas pode ser feita, uma cirurgia que pode ser feita diretamente pelo cirurgião plástico, ou é necessária uma equipe multidisciplinar, por se tratar de uma região glandular? Geralmente, se tratando de redução mamária, a especialidade mais indicada realmente é um cirurgião plástico, tá? Redução, cirurgia plástica é o que vem na cabeça, tá? É a especialidade hoje que é designada para tratar desse tipo de procedimento. Mas eu digo assim, em sala não precisa ser acompanhado por mais Não. Primeiramente, você tem uma avaliação, tá? A gente tem os exames pré-operatórios. Toda cirurgia de mama, ela não é uma cirurgia de emergência. Então a gente tem toda uma avaliação. Todo um planejamento, né, Todo um planejamento. Quem faz esses exames? Necessários? Ultrassom, geralmente para as mulheres menores de 40 anos. A partir dos 40, a gente já pede uma mamografia. A gente pede uma avaliação do mastologista. Não tendo nada, aí o cirurgião plástico faz o seu trabalho. Aí não precisa mais de acompanhamento de outras especialidades. Geralmente, no final da cirurgia, né, nós pegamos todo esse material retirado e mandamos para o anátomo patológico. E aí a gente tem certeza que está tudo bem, né? Que está tudo certo. Bom, com os exames pré-operatórios, já se pode saber se existe qualquer problema, uma sugestão de qualquer problema ali. Também é necessário o acompanhamento de um mastologista para ver se está tudo bem para a operação? Exatamente. Hoje, os exames de imagem eles são muito fidedignos. Então, a gente tem já quase a certeza absoluta, tá? Se tem algum problema ou não. Se a gente tem dúvida, a gente encaminha ao mastologista. Tá? Mas por que a gente manda esse material para o anátomo patológico? Porque na medicina a gente tem que pecar sempre pelo excesso. Então, a gente sempre faz tudo para ter certeza que não tem nada.
É isso mesmo, né? A garantia de que ao final vai estar tudo exatamente certo. Mas é possível, então, retirar esse conteúdo glandular e diminuir as mamas, no caso das mamas que têm menos presença de gordura e mais presença de glândulas? Então, aí você me pergunta, quando a mulher tem mama muito grande, o que ela quer? Ela quer reduzir o máximo possível, né? Então, na medicina, a gente tem o possível, o que se pode fazer, o que é realidade e o que não pode fazer, tá? Na cirurgia plástica, a gente tem que evitar as complicações. Então, chega a mulher no meu consultório. Doutor, eu tenho umas mamas grandes, dói minha coluna. Eu quero ter as mamas menores possíveis. Aí ela fala, menor possível. Eu não posso, o cirurgião plástico não pode dar a mama que a paciente sonha. Mas aqui é possível mesmo. A mama que é possível dar. Tem mulheres que eu consigo reduzir bastante. Tem outras que não se consegue reduzir tanto. Por quê? Por causa da irrigação. Porque a parte mais importante da mama são as areolas. E as areolas é a parte mais sensível a esse fornecimento de suprimento sanguíneo. Então, o limite da diminuição das mamas está aí, está na irrigação das areolas. Então, as mamas com mais gorduras, as mamas mais flácidas, se consegue reduzir mais fácil. As mamas mais pesadas, as mamas mais densas, as mamas mais glandulares, a gente tem uma dificuldade maior em reduzir. A técnica cirúrgica... Desculpa. Às vezes, necessitamos até de 2 cirurgias para chegar ao ponto que a paciente deseja. Ideal, né? A técnica cirúrgica para a realização dessa cirurgia de uma mama grande, seja ela glandular ou com mais gordura ou menos, é a mesma? Então, não. Na verdade, a gente tem inúmeras técnicas cirúrgicas. A gente tem que se adequar. Cada paciente é uma técnica, tá? É claro que cada cirurgião tem sua técnica preferida, né? Se eu for enumerar, eu vou passar um tempo aqui enumerando, né? O nosso grande cirurgião, o Pitangui, tem uma técnica fantástica, né? Que eu acho que hoje é uma das mais usadas. Tá? A muito difundida é aquela do T, né? Corta na horizontal e na vertical, seria isso? Essa, na verdade, é uma técnica Pitangui, né? O Pitangui faz aquele T, tá? Mas isso é mais do aspecto de cicatriz. Tem outras que é uma cicatriz em L, mas na verdade o que a gente mais vê, o que a gente consegue tirar mais pele e ter um resultado mais satisfatório, realmente a paciente tem mamas grandes, consequentemente vai ter cicatrizes grandes. Tá? Mas essa técnica T, ela também poderia ser aliada ao recorte da auréola? Também é assim que funciona? Corta a auréola e corta em T, seria isso? Muitos pacientes me perguntam, doutor, o senhor tira minha areola e bota de novo? Não, a gente não pode tirar a areola. A gente tem que deslocar essa areola. Essa areola, ela está ligada às vasos sanguíneos, ela está ligada, ela tem sensibilidade. Então, o que a gente faz com mamas muito grandes? A gente tenta deslocar. Às vezes, tem pacientes mais velhas que não tem mais uma vida sexual ativa. O que a gente faz? A gente retira essa areola, faz a redução da mama e depois a gente enxerta essa areola novamente. Mas só que essa areola só vai funcionar como estética, só por estética. Ela não vai ter sensibilidade, ela não vai servir mais para nada. No caso das cirurgias de redução de mama, cuja a incisão é uma meia-lua, ela não é totalmente área integral, não se mantém em parte a sensibilidade, doutor? Na verdade, o ideal é sempre manter a sensibilidade. Mulheres jovens com mamas grandes, a gente tenta manter a sensibilidade. Quanto mais a gente tira a mama, mais o risco de perder a sensibilidade. Então, quando a gente opera mamas grandes, a gente tem 2 grandes riscos, né? Perda de sensibilidade e a mais temida, que é a necrose areolar. É a perda da areola.
ou parcial ou total, unilateral ou bilateral. Então, na verdade, toda mulher, quando faz uma cirurgia de mama, tem essa possibilidade. E essa tá? preocupação, né, também, né? Isso. Porque é uma dúvida mesmo. Por isso, cabe ao cirurgião plástico alertar. E o exagero na cirurgia plástica, ele pode causar uma catástrofe. Então, na cirurgia plástica, a gente não pode exagerar. A gente tem que sempre, a cirurgia tem que sempre ter menos complicação possível. Por isso que, às vezes, a gente fala para o paciente, não dá para diminuir tanto como você quer. Porque se a gente diminuir tanto, a gente aumenta muito mais o risco de perder a areola, de necrosar a areola, de perder sensibilidade. Então, uma coisa também que é importante a gente estar considerando é que muitas pessoas se preocupam com a proporcionalidade, né? Às vezes pensa assim, eu quero bem pequena, quando na verdade não passa a identificar o tamanho do tórax, toda a estrutura corporal que já está adaptada àquela mama grande. Esse tipo de proporcionalidade no tamanho para redução da mama, para um alívio de coluna, por exemplo, que a pessoa já está com toda a sua postura alterada, ela é também feita, essa orientação é também feita pelo cirurgião plástico, doutor? O nosso corpo é harmonia, sempre harmonia, tudo é harmonia, né? Quando a gente vai tratar de um problema, né, como dor de coluna, né, então a gente não leva tanto em consideração essa harmonia. Doutor, eu quero diminuir a mama, mas não quero diminuir tanto. Não, a gente vai ter que diminuir o máximo possível, porque a gente quer sanar um problema que não é estético, é um problema de coluna. Um problema funcional. Exatamente. Então, esse aspecto de harmonia é mais para as cirurgias estéticas. Para as mamas muito grandes, com problema de coluna, aí realmente a gente pensa em diminuir o máximo possível. Mas o que eu estou esclarecendo é o seguinte, às vezes a paciente chega com aquela ansiedade de querer reduzir, porque vem sempre a percepção às vezes não é muito clara, né? Eu quero reduzir, então eu não sei exatamente qual é o tamanho que vai ficar adequado para mim, né? E às vezes o cirurgião tem que orientar, não é tão pequeno, um pouco menor será melhor para o teu efeito estético também. Isso é necessário, né? Sim. Eu acho o mais importante é a interação médico-paciente, tá? O médico-paciente tem que se entender, os dois, tá? Não é só o paciente, chega a minha paciente, a mulher, chega com uma ideia, tá? Ela não é especialista. O cirurgião plástico é o especialista. Então você procura entender mais ou menos o que ela quer, tá? Doutor, eu quero isso. Então ouça a paciente, ouça o que ela quer. Depois disso você diz a realidade. E tenta adequar exatamente aquilo que é possível, né, doutor? Eu posso fazer isso, eu posso fazer. Isso eu já não posso fazer. Doutor, eu quero uma mama muito pequena. Aí cabe a intervenção do cirurgião plástico. Essa mama muito pequena para você não vai ficar bom. Isso. Não vai aparecer, não vai marcar o colo. Isso. Não vai ficar uma mama bonita. Então, no seu caso, uma mama um pouco maior ficará melhor. Fica mais adequado. Exatamente. Né? Então, o especialista harmonia, né? é o cirurgião plástico. É uma sintonia, é uma harmonia. Exatamente. Né? Mas o cirurgião plástico tem que ouvir o que a paciente quer. Às vezes a paciente quer, mas ela está hoje a paciente ela já chega no seu consultório baseada em internet, em Google, em Instagram, né? Ela chega com uma visão deturpada do que é uma cirurgia plástica. Uma cirurgia plástica é uma cirurgia complexa, né? Então, às vezes ela vê uma amiga, minha amiga tem tamanho tal, eu quero o mesmo tamanho. Mas o que para a amiga ficou bom, para ela talvez não necessariamente para ela vai ser igual. Exatamente. Doutor, falando da cirurgia, dos riscos, do tempo, como é que é a complexidade cirúrgica? Qualquer cirurgia é complexa, tá? Qualquer uma, né? Desde uma prótese de mama, desde uma lipoaspiração,
uma diminuição de mama. Como eu falei, a mama é uma das cirurgias mais complexas, né? Quando eu falo em complexidade, eu falo em complexidade porque também tem assimetria, né? Então, a mulher tem 2 mamas e ela quer bem parecida. Então, fica certinho, né? Então, a gente não pode colocar uma mulher numa forma, infelizmente, né? Então, o corpo da mulher é diferente, o corpo do homem é diferente, você tem assimetrias. Então, essa simetrização também é muito complexo. E toda mulher tem que entender que sempre vai ter diferenças. Em média, o tempo cirúrgico qual é? Depende. Cada caso é um caso, naturalmente, mas em média, se eu conseguiu já ver Em uma média, média, olha, cada cirurgião tem realmente seu tempo cirúrgico, tá? Tem uns que operam mais rápido, tem uns que se sente a vontade de fazer mais rápido. Quem faz mais rápido não quer dizer que faz pior. E quem faz mais lento não quer dizer que faz melhor, tá? Então, o que eu vejo, né, que não tem um tempo definido. Um tempo claro, né? Você pode fazer uma mama em 2 horas, como você pode fazer uma mama em 6, em 8 horas. E o tempo de exposição à anestesia? Anestesia geral, doutor? Anestesia, ela pode ser, para mama especificamente, tem 2 tipos de cirurgia de anestesia que você pode fazer, tá? Ou você pode fazer uma sedação e fazer um bloqueio, que é uma peridural, que é uma injeçãozinha que você dá na coluna. Então a paciente vai dormir, não vai sentir nada. O bom dessa anestesia é que no pós-operatório a paciente não vai sentir dor. Ela vai ficar aí 24 horas sem sentir dor. A outra anestesia que a gente pode fazer são as anestesias gerais, tá? A gente faz a sedação, o aparelho vai respirar pela paciente, tá? Ela vai ficar no respirador esse tempo. Logo, quando acaba a cirurgia, ela acorda. Ambas as anestesias são seguras, porque a gente não optaria por uma que fosse mais perigosa do que outra. Claro, com certeza. Então, ambas são equivalentes, tá? Depende também muito do profissional, do anestesista que está ao seu lado, se é de sua confiança ou não. Tá? Então, a equipe é muito importante nesse ponto. Isso, eu acho que é uma escolha, né? Claro, buscar a saúde, buscar o alinhamento postural, buscar a melhor qualidade de vida é sempre muito interessante. A gente está sempre aqui tentando mostrar novidades e discutindo os temas que vocês também nos escrevem pedindo, não é mesmo? Doutor, queria agradecer ao senhor pela sua participação aqui no nosso canal. Muito obrigada. Um abraço. E é isso, gente. O nosso canal fica por aqui. Você já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu like, que eu quero ver vocês no nosso próximo vídeo.